Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Comunidade FM. Mais uma vez, apresentamos o estudo bíblico do sábado. Sábado é dia especial. Sábado é dia dos ouvintes da Rádio Comunidade FM, do programa Voz da Comunidade, conhecer Deus. E para conhecer Deus, nós conhecemos Deus através das Escrituras Sagradas, através das histórias registradas na Bíblia Sagrada. E quem apresenta Deus para nós todo sábado é Marco Antônio Siviero, empresário, cristão, evangélico e pregador. O Marcos já está aqui no nosso estúdio. Bom dia, pastor Marcos Siviero. Bom dia, Walker. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Comunidade FM. Que bom estarmos aqui sábado de manhã em Dom Eliseu, uma pequena cidade da Amazônia, falando sobre a Bíblia, falando sobre a Palavra de Deus, ganhando um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de revelação. Bom dia. Marcos Siviero, há dias que nós estamos levando aos nossos ouvintes esse estudo bíblico, e eu sempre que venho para cá, eu venho pensando numa introdução importante e acabo esquecendo, mas hoje eu fiz questão de não esquecer. O ser humano que habita a face dessa terra, ele tem um papel muito importante diante de Deus. Deus se agrada dos seres humanos. Com certeza. Essa é a grande revelação. Isso é o que cada ser humano deve ter no seu coração. Quando Deus criou o homem, para receber o homem, ele colocou no jardim do Éden. O jardim do Éden significa prazer. Ele preparou um lugar aprazível para acolher o homem. Ele colocou lá no jardim, toda a abundância de Deus, toda a sorte de árvores. Não era necessidade do homem, mas Deus, se empenhou para receber o homem que ele havia criado. E ao longo de toda a Bíblia, você vai perceber que o homem é importante para Deus. Na verdade, você pode dizer que o homem é o centro da criação de Deus. Deus criou o homem para si, Deus ama o homem, e o homem é uma criatura única sobre a face da terra. O homem é muito especial para Deus. E nesse sábado, mais uma vez, a continuidade do estudo sobre o livro de Gênesis. Hoje, o capítulo 3, não é isso? Beleza. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Você que está ouvindo, abra sua Bíblia. Nós estamos usando a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda edição. Se você tiver essa versão, por favor, caso não tenha, use uma outra, né? A Bíblia é uma só, não existem duas Bíblias, o que existe é uma só Bíblia e tem diversas traduções, edições, né? No capítulo 3 começa dizendo, Gênesis 3:1, mas a serpente, a mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Então, o início do capítulo de Gênesis tem uma serpente. E as pessoas muitas vezes questionam, que serpente é essa? É uma cobra do tipo surucucu de fogo, pico de jaca, é uma cascavel, é um urutu? Não é isso que está em questão. Na Bíblia, as palavras usadas são muito próprias, muito específicas, e essa serpente é uma figura de um ser, de um indivíduo, de alguém, ao longo de toda a Bíblia. Eu queria que o Walker lesse para nós, por favor, Walker. Abre sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, Apocalipse 12, 9, nos explica quem é essa serpente. Lê lá, Walker. O livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, diz o seguinte: E foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então você veja, essa serpente aqui do livro de Gênesis, lá no livro do Apocalipse, se tornou um grande dragão, ela vai crescer. Mas serpente ou dragão, não interessa, ele é o diabo, ele é Satanás. Então assim, lendo de novo, antiga serpente é a mais sagaz, ele é sutil. Satanás não é bobo.
Quando Satanás aparece para as pessoas, ele nunca aparece de vermelho, com chifrinho, com rabo, com tridente na mão. Não, isso daí já é manjado. Se ele chegar, ele assusta. Ele sempre é extremamente sutil, suave, de uma forma que ele aborda as pessoas. E aí ele disse à mulher. Então ele vai falar. E na fala ele vai fazer uma pergunta. Ele diz, é assim que disse Deus? Não comerás de toda a árvore do jardim? Mas não é bem assim, não. Parece com o que Deus disse, mas não é exatamente o que Deus disse. Se você for ver lá, existe uma diferença. Então a estratégia dele é usar a palavra de Deus, abordar fazendo pergunta e levando para uma coisa. É que nem Denorexval, parece, mas não é. E aí, versículo 2, a Eva vai falar. Respondeu-lhe a mulher falou para a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Errado. A árvore que estava no meio do jardim, no capítulo 2, você pode verificar, era a árvore da vida. A Bíblia, Deus não disse onde estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a Eva se confundiu. Culpa do Adão. Adão que ouviu a fala de Deus. Depois, quando Deus falou para Adão, a Eva não existia. Quem transmitiu para Eva foi provavelmente o Adão. E a falha do Adão, o Adão não foi preciso, não foi fiel quanto à palavra de Deus. A Eva respondeu para a serpente o que ela tinha entendido. Deus nunca entrou na questão de tocar no fruto. E, na verdade, se você for ver a Bíblia, Deus queria que ele tivesse escolhido comer da árvore da vida que estava no centro do jardim. Então, desculpe, a Eva se atrapalhou. Versículo 4. Bom, versículo 1, a serpente aborda a Eva com uma coisa parecida com o que Deus falou. Versículo 2 e 3, a Eva responde o que ela tinha entendido, mas não o que Deus tinha dito. Versículo 4, a serpente, que é o diabo, que é Satanás, conforme o livro de Apocalipse, vai continuar. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Deus tinha dito, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. A abordagem de Satanás é primeiro falsear e depois negar a palavra de Deus. Não, você não vai morrer não. Entendeu? Botou a Eva numa encruzilhada. Aí a Eva, que estava ali meio distraída, dançou. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedor do bem e do mal. Na verdade, o Satanás, então, ele deu uma enrolada, foi sutil, sagaz, embolou a Eva, falseou a palavra de Deus e engrupiu. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, pelo olho. A Eva esqueceu a palavra de Deus. Daqui para frente é do meu jeito, é o que eu acho. Vi lá, olhei, era bonito. Então, comi. Né? Comeu por quê? Porque era bonito. Criança faz assim. Se você der um pirulito colorido, ele come. E se não for colorido, se for feio, ele não come. Então, qual o critério de decisão? Eu acho que é bonito. Achei, gostei, comi. Né? Você falou os olhos veem, né? Bonito, agradável aos olhos, mas com um efeito extremamente letal. Essa é a questão. Então você pega um veneno, faz uma boa embalagem, bonita, aí a pessoa engole, né? Foi o que aconteceu com a Eva. Então, versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradáveis
olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Olha aí, mordeu a isca, foi na conversa de Satanás, foi na conversa da serpente, tomou-lhe do fruto e comeu. Babau. E deu também ao marido e ele comeu. O veneno foi para dentro, foi ingerido. O Adão, ele caiu na conversa da Eva. Mesmo ele sabendo, mesmo ele tendo sido o primeiro receptor daquela ordem, daquela orientação de Deus, ele ainda foi fraco nesse momento. Se foi fraco ou forte, eu não sei, mas que foi engambelado, foi, né? Aí a mulher, a queridinha dele e tal, eu não sei que love estava rolando lá entre os dois, eu só sei que o marido normalmente vai na conversa da esposa, isso a gente sabe disso. Então, claro, faltou firmeza para Adão, faltou firmeza. Primeiro, faltou firmeza em instruir a mulher. Eva, não é para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e no dia que comer, morre. É uma ordem de Deus. Parece que isso não ficou muito claro na cabeça da Eva. De qualquer forma, a Eva comeu, deu para Adão e aí dançou. E essa referência, esse trecho dessa história de Adão e Eva, a queda, ela serve de lição hoje, num ponto que eu estou prestando atenção aqui, Marco. Hoje, no tempo atual, geralmente, quando a mulher toma a iniciativa na família, na convivência do casal, geralmente não dá nada certo, a coisa não progride da forma adequada, né? Veja bem, eu não quero falar mal de homem, de mulher, coisa assim, mas o livro de Coríntios diz que existe uma ordem no universo, existe um encabeçamento. Em cima, Deus, depois Cristo, depois o homem, depois a mulher. Não é que mulher não tem opinião, não deve ser considerada, não. Mas, na prática, quando a mulher manda no marido, realmente a prática mostra que aí dá um monte de coisa esquisita. E aqui no início já está mostrando isso, é uma lição. Com certeza. Eu sugiro que todo mundo abra o olho, as mulheres tenham cuidado, elas têm opinião, elas são úteis, elas são fortes, elas são excelentes. Nos evangelhos, quando o Senhor Jesus esteve na terra, o ministério dele andou basicamente movido por mulheres. Mulheres ricas financiaram o Senhor Jesus. As mulheres são especialíssimas para Deus. Mas, quanto à ordem do universo, Cristo se submete a Deus. O homem se submete a Cristo e a mulher se submete ao homem. Só na questão de encabeçamento. E aqui, quem encabeçou, quem foi na frente foi a Eva e o Adãozinho se deu mal. Pois é, estamos aqui iniciando o estudo do capítulo 3 do livro de Gênesis. Estamos aqui no versículo 6, entrando no versículo 7. Então, uma coisa que você tem que perceber, Walker, você querido ouvinte, é que algo entrou no homem. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal entrou. Um elemento externo entrou no homem. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de uma figura. Suponha que alguém foi picado por uma cobra muito venenosa. O elemento da cobra, o veneno, entrou dentro do homem. Aí vem as diversas reações, vai inchar, né, etc, etc, e segundo Deus vai morrer. Então, esse elemento, esse veneno, lá na frente a Bíblia diz que é o pecado, a Bíblia diz que como consequência foi introduzida a morte. Então lembre, a Eva e o Adão comeram, algo entrou. A Bíblia chama esse algo de o pecado. E a consequência, o salário do pecado é a morte. Então, nesse versículo 6, o homem e a mulher, o homem se tornou um pecador. Ele não era, mas agora ele é um pecador. E tem efeito. Versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos. E perceberam que estavam nus.
Engraçado, antes não via que estava nu. Estava nu e estava tudo bem. Mas agora, quando o elemento entrou, o pecado entrou, ele se tornou então um pecador, e aí, estava nu. E agora então vamos lidar com esse assunto. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Eu só queria registrar aqui, antes, que fizeram uma vestimenta de algo muito frágil, que não era algo que iria, de acordo com a percepção deles naquele momento, proteger e defender eles de algo, não é isso? Folhas de figueira. Na verdade, isso ao longo da Bíblia tem todo um desdobramento espiritual, a Bíblia explica isso aí. Eu agora nesse horário não queria entrar aí, mas é o que você fala. Tenta fazer uma coisa que não resolve. É uma folha de figueira, isso é, como você está dizendo, frágil, tá? Mas então é basicamente isso. O homem, no versículo 6, se tornou pecador. A reação foi que abriram-se os olhos, percebeu que estava nu, e aí começou a dar um jeito. Tentar arrumar aquela palhaçada que eles fizeram. Uma tremenda de uma palhaçada. Foram tentar ajustar a besteira que tinham feito. Uma verdadeira lambança. Bem total. Versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, veja, Deus costumava ir visitá-los. Lembre, quando você olhar para o jardim, Deus amava ter comunhão com o homem. Quando Deus cria o homem, prepara um ambiente de prazer, o jardim do Éden, coloca o homem ali e vem visitar, vem estar com o homem, vem ter comunhão com o homem. Então, quando ouviram a voz do Senhor, agora que eles eram pecadores, quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, na viração do dia Deus tinha comunhão com o homem, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O pecador faz isso, ele se esconde da presença de Deus. Por quê? Porque é o efeito daquela coisa que entrou nele, que é o pecado. Agora o pecador vai agir como pecador, se esconde da presença de Deus. Versículo 9. Esse versículo é maravilhoso, Walker. Se Deus deu uma ordem, quando uma mãe dá uma ordem, menino, não coma desses doces aqui. Aí a mãe sai e volta, pega o menino com o doce na boca. O que normalmente a mãe faz? Chega e vai disciplinar a criança no sentido de fazer ele entender que ela deu uma ordem e ele descumpriu essa ordem. Certo? Normalmente a mãe repreende, reprova o menino. Mas Deus, olha o que Deus diz, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Olha só a forma de agir de Deus, do Criador. Né? Onde estás? Tem nada a ver. Porque Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Ele sabia onde o Adão estava. Tu entendeu? Olha nisso como Deus ama o homem. Ele não chegou lá como um durão. Eu mandei para você não comer, você comeu, tá, agora eu vou te pegar. Não. Ele foi doce e amável. Adão, onde estás? Chamou Adão, vem aqui, volte para mim. Você fez uma asneira, mas vem cá, Adão, vamos conversar aqui. Olha que maravilhoso. Versículo 9, Deus disse a Adão, onde estás? E aí o 10, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha o que um pecador faz, tem medo e se esconde de Deus. Puxa vida. Versículo 11, agora Deus então vai tratar do assunto. Então ele vai falar com Adão, vai falar com a Eva. Quem te fez saber que estavas nu? Comesses da árvore que te ordenei que não comesses? Versículo 11. E aí o Adão vai dar a resposta de um pecador. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa. Ele não fez nada, foi a mulher. Outro ponto importante a frisar, né? Geralmente quem comete uma lambança, ele geralmente quer colocar a culpa no outro, nunca quer assumir para si a culpa, né? Sim, esse é o problema. O pecador que cometeu uma lambança não assume. E o que é o pior,
Por tabela, ele acusou Deus. A mulher que tu me deste. A mulher que tu me desse, se tu me desse uma coisa boa, eu não tava. Olha a ousadia do indivíduo, hein? Ai, Jesus, então tem que ficar avisado que o pecador é assim. Mete o dedo em Deus. A mulher que me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Eu não fiz nada. Quem fez foi a mulher que fez e foi o culpado é você que me deu esse tipo de mulher. Aí ele esqueceu completamente que Deus chegou para ele primeiro, antes de a mulher estar lá com Adão, antes da mulher ter sido criada, e Deus explicou direitinho para Adão. E aí ele ainda querendo se justificar. Então tem que, na prática, hoje tem crente Adão, acusa Deus. Bom, vamos lá, versículo 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? E a mulher, como pecador, também vai escorregar, Walker. Respondeu a mulher: a serpente me enganou, eu não fiz nada. Um colocando a culpa no outro. Ai, Jesus, o crente é aquele que não fez nada, ele é santo. Quem fez foi o outro, né? A serpente me enganou e eu comi. Mas eu quero mostrar que Deus veio com um coração amável. Adão, onde estás? Entendeu? Não veio como um ditador socar o homem. Não, veio como aquele que ama o homem. Adão, onde estás? Tal, considerou. Versículo 14, aí ele vai tratar Deus bom. Agora fez, tem consequência. Ele trata primeiro com a serpente. Versículo 14. Então disse Deus à serpente: aqui não tem conversa. Visto que isso fizesse, maldito és entre os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. De cara, não tem conversa, ele já amaldiçoou. Com o Adão e com a Eva teve conversa. Satanás não, Deus foi duro. Pá, já... Ele deixou de mão Adão e Eva e foi ter lá com aquele que fez todo esse enredo. O inimigo, o adversário, que era a figura de uma serpente, que em Apocalipse se torna um grande dragão, que é o diabo e Satanás. Né? Então Deus foi duro. E aí, versículo 15. Não, ainda na condenação, no 14, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Tá? Não vai ter acerto, não vai ter acordo. Isso quer dizer que não vai ter nenhum acordo com Satanás, não vai ter acerto, não vai ter perdão. Não dá a inimizade. Isso é uma coisa que outro dia a gente pode desenvolver mais, né? Mas não tem acerto. Então não teve conversa, foi lá e deu juízo. E no versículo 15, Walker, mais uma vez, Deus vem pregar o evangelho para Adão e Eva. Olha o que está escrito. Ainda falando com a serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Pera lá. Quantos filhos a Eva teve? A gente sabe do Abel, sabe do Caim, sabe do Sete. Aqui a Bíblia registra o nome de 3. E fica implícito que a Eva teve outros filhos e filhas. Mas como? Ela tem quantos descendentes? Não teve um punhado? E por que aqui o descendente está no singular? Porque o descendente da mulher é Cristo. Aqui no versículo 15, Deus anuncia Cristo, e depois eu vou mostrar, indica a obra de redenção de Cristo Jesus. Legal, indica o que este descendente vai fazer também aqui no final do versículo que você vai falar agora, né? Que é importante. E aí, quanto à serpente, o descendente que é Cristo, te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ponto. Passou a régua, condenou a serpente, anunciou Cristo, o Evangelho. E no 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo as dores, os sofrimentos da tua gravidez. E em meio de dores darás à luz um filho. Então, também sobrou para a mulher. E no 17, agora é o homem. E Deus disse, e a Adão disse: visto que atendesse a voz da tua mulher,
e comesse do fruto que eu te ordenar não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ô louco! Sobrou para a terra. Sobrou para o restante da criação? Sobrou para toda a criação. Sobrou para todo mundo. Entendeu ou não? Bom, aí daqui para frente toda a terra entrou no pacote. E para Adão, em fadigas obterá delas o sustento durante os dias da tua vida. Aquela vida boa, o bem bom, a vida de regalo e de prazer que Deus concedeu ao homem e à mulher no início, acabou. Infelizmente, né, depois no final nós vamos lá, Adão vai ser expulso do jardim do Éden. Tá? E aí, no 19, no suor do teu rosto, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Então, a vida folgada, a vida boa, aprazível do jardim do Éden, agora vai suar para comer. A partir daí, então, Adão, ao invés de ir lá apenas coletar frutos que bom para comer, agradável à vista, bom para o alimento, ele passou então a ter que cultivar, plantar, colher, arar a terra e gastar aquela energia toda que Deus deu para manter, para poder sobreviver. Todos os homens sabem que tem que dar duro, suar para comer. Então, isso que tem que entender, que foi perdido aquele suprimento que havia em Deus lá no Éden. Agora o versículo 20. A reação do Adão foi excelente. O Adão ouviu o evangelho, agora pecador, né? Já pecador. Quando ele abriu seus olhos, ele sabia que tinha ofendido Deus e sabia que o resultado da morte. Então, quando ele viu Deus, ele vazou, ele se escondeu. Por quê? Porque no fundo ele ia morrer. Concorda? Ele sabia da sentença que tinha sido dada lá atrás? Sabia, então vazou e se escondeu, ficou com medo e fugiu. Deus não fez como Adão pensou. Deus foi lá, Adão, onde estás, tal, castigou sim, puniu sim. No suor do teu rosto, no suor do rosto comerás o teu pão. Isso é um castigo, é uma punição. Para quem vivia sem fazer nada, apenas usufruindo das delícias do Éden, é um castigo tremendo, né? Né? A gente sabe, na prática, como é ser humano na Terra, e não é fácil não. Né? Os humanos são estrebuchados, tem que estudar, tem que trabalhar, tem um monte de coisa. Fica doente. Ficam doentes. Bom, isso tudo não tinha no Éden, então houve uma punição. Mas eu quero falar da reação do Adão. E deu o homem, versículo 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. Eva significa vivente. Eva significa vivente. Então, o Adão que pensou que ia morrer, agora, né, ele não foi exterminado como ele deve ter pensado, e ainda diz que a mulher vai ser mãe de todos os seres humanos. Então ele chamou a mulher de vivente. Puxa, nós vivemos, independente de ter feito a bandalheira que fizemos, Deus ainda foi amável para conosco e nós vamos viver. Daí que ele dá o nome de Eva. Até então é homem e mulher. Mas aqui no versículo 20, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. O nome de Eva por ser mãe de todos os seres humanos. Ponto. Então, aqui dá para dizer que o Adão reagiu positivamente à pregação do Evangelho do Senhor em todo o antecedente, toda a conversa que a gente já leu. Então, a reação do Adão foi positiva. Beleza? Versículo 21. E fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Está aí a diferença daquilo que o homem faz e daquilo que Deus faz. O homem fez uma vestimenta de folha de figueira, uma coisa frágil que se rasgava, que se estragava em qualquer situação. E Deus foi lá e falou, vou fazer aqui uma vestimenta de alguma coisa que vai durar muito mais do que aquela folha velha que tu pegou lá.
O que você está dizendo é correto, Deus sempre faz melhor, né? Mas o que eu quero mostrar aqui é que para ter uma pele teve que matar um animal. Teve que sacrificar um animal. E possivelmente tenha sido um cordeiro. O João Batista, nos evangelhos, quando viu Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o fato de Deus ter sacrificado um animal para tirar a pele, para vestir o homem, tipifica a morte do Senhor Jesus na cruz. No 15 ele anuncia o evangelho e no 21 ele anuncia a obra de redenção. Isso quer dizer então, Marcos Vieiro, que Jesus ele é anunciado na palavra de Deus desde o livro de Gênesis. Em toda a Bíblia, Jesus ele está permeando ali o relacionamento de Deus com os seres humanos até na chegada dele aqui na Terra há 2016 anos atrás. Correto? E depois, ao longo dos dias da nossa vida, agora aqui em Dom Eliseu, na frente tem 1000 anos das bodas do Cordeiro, uma festa de casamento de 1000 anos, e depois na eternidade futura. Então Cristo está ao longo de todas as Escrituras. O nome Jesus é o verbo que se fez carne. É quando o Deus se torna um homem, que é parte do processo da obra de redenção. Mas assim, Cristo Jesus está ao longo de todas as Escrituras. Não especificamente, ele não é especificado como Jesus, como Cristo, nas Escrituras que antecedem os Evangelhos, mas há figuras que tipificam Cristo dentro das Escrituras do Velho Testamento. Como Cristo, ele está antes da fundação do mundo, desde a eternidade passada até a eternidade futura. Como Jesus, como um homem, que é a encarnação do verbo, é na Maria, agora há 2000 anos atrás. Aí nós vemos aqui que Deus fala no versículo 15 do capítulo 3, e o seu descendente, o descendente, que é o descendente da mulher, ferirá a cabeça de Satanás. De Satanás, da serpente. No 15 ele anuncia a encarnação do verbo, anuncia Jesus, como Cristo ele já é eterno na eternidade passada e é eterno na eternidade futura. Mas a obra de redenção, a vinda do verbo que se faz carne, ele anuncia aqui. O descendente da mulher, que aí a mulher específica foi a Maria, a Virgem. Então assim, ele anuncia o Evangelho, anuncia a obra de redenção aqui no 21, o Adão reage positivamente no versículo 20, e a mulher que não aparece aqui vai reagir positivamente no capítulo 4. Muito bem, nós já estamos finalizando o estudo do capítulo 3 do livro de Gênesis. Nós estamos aqui já entrando para o versículo 22, já quase nas considerações finais desse capítulo muito importante do livro de Gênesis. E o livro de Gênesis, ele é um livro importante para que o cristão, para que aquele que quer conhecer Deus, possa realmente vir a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus potente, esse Deus amoroso, e esse Deus também que atua durante as eras para consertar o erro que foi cometido lá atrás. Positivo. Gênesis é fundamental. Você vê, Deus mostra o coração dele aqui em Gênesis. Os detalhes como cria o homem, os detalhes como cria o jardim do Éden, faz o jardim do Éden, os detalhes como trata o homem depois da queda, né? Então esse é o nosso Deus amoroso, uma pessoa maravilhosa. E como eu digo, Walker, é bom ser crente. É muito bom ser crente. Eu gosto de ser crente. Aleluia. E aí, o versículo 22, então já tinha um problema, né, depois de ter vestido com pele. Então, ele disse, olha, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Isso indica uma certa independência, também não vou falar hoje. E, para que não estenda a mão
e não tome também da árvore da vida, aquela que estava no meio do jardim, e coma e viva eternamente. Esse versículo diz que se ele tivesse comido, ele teria vivido eternamente, que é o propósito de Deus. Ele tinha 2 árvores de frutos diferentes para comer. E ele escolheu justamente o que não era para ser comido. Então, Deus deu liberdade. Deus não socou nada no Adão. Deus estava lá as 2 árvores, que é a figura de Deus e a figura de Satanás. E deixou que escolhesse. Então, quem crê nisso diz, Deus dá a liberdade de escolha ao homem. Hoje a salvação é uma questão de escolha. Alguém escolhe seguir Satanás ou escolhe seguir a Deus. Claro que tem crente, tem cidadão do tipo Eva, que ele é santinho, ele não fez nada. O culpado é a serpente, né? É claro, tem de tudo, mas do ponto de vista de Deus, Deus deu o direito de escolha. E agora, para que não estenda a mão, também não coma da árvore da vida e viva eternamente. 23, por isso o Senhor Deus lançou fora do jardim do Éden. Esse é o grande problema. Deus botou para fora. Não, se vier aqui pode comer da árvore. Então, rompeu, deu um problema, põe para fora. 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então o caminho foi barrado. Por quê? Um querubim. Querubim tipifica a glória de Deus. O refugir, o fogo, tipifica a santidade de Deus na Bíblia. E a espada tipifica a justiça de Deus. O homem foi posto para fora do jardim porque ofendeu o padrão de glória, ofendeu o padrão de justiça, ofendeu o padrão de santidade de Deus. Então, realmente, capítulo 3 foi uma queda tremenda. Sinto muito, o homem se deu muito mal, saiu no prejuízo na escolha de ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquele ser que Deus criou, puro, limpo, para comer da árvore da vida, o pecado entrou, sujou, desqualificou o homem, põe para fora do jardim e depois no futuro vai ter a obra de redenção para reparar toda essa papagaiada do Adão. Muito bem, capítulo 3 do livro de Gênesis, um capítulo muito importante desse livro fundamental para que os seres humanos possam entender a obra de redenção do Criador. E eu quero até registrar aqui, que eu sei que o Marcos sempre, ele pega bem nesse ponto, que a partir da vinda de Deus, na figura do Filho, aqui na terra, Jesus, o Messias, o ser humano, ele tem a oportunidade de tomar uma decisão inversa daquilo que Adão e Eva, daquela decisão que Adão e Eva tomou lá no Jardim do Éden. Com certeza, o verbo se fez carne, o próprio Deus se fez um homem. Não era alguém, Jesus não é um peão de Deus, nunca esqueça isso, era o próprio Deus. Né? Isso está claro nas Escrituras. Aquele homem que nasceu de uma virgem, um homem normal, genuíno, era o próprio Deus. Quando você olha nos evangelhos, Jesus sabia o que os outros estavam pensando. Só Deus sabe o que os outros estão pensando. Então ele, andando na terra, era onisciente, era o próprio Deus. A Bíblia explica isso claramente. Ele vai na cruz, morre na cruz, e a Bíblia diz que Deus derramou seu sangue. O sangue derramado na cruz é sangue de Deus. Pode achar difícil, estranho, pode não compreender, mas é o que a Bíblia registra no livro de Atos 20 e 28. Aquele sangue é o sangue de Deus. Ele vai, morre na cruz, é sepultado, e Deus o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia é complexa, tá certo? E quem que era? Né? Tem toda essa discussão. Mas creia no que a Bíblia diz e pronto. É só crer. Ressuscitou, ascendeu os céus, foi feito Senhor e Cristo. Como que? Ele já não era? Era, mas tudo tem algum detalhe. E volta como Espírito que dá vida. Hoje, todo homem que olhar para Jesus, confessá-lo como Senhor, o
Os homens estão de costa. Hoje na terra nascem como pecadores. Aquele bebê lindo já é um pecador. Aquele bebê lindo cresce, fica um jovem, nasceu pecador. Esse é o problema de Adão. Mas agora olhe, põe os olhos em Cristo Jesus. Crê na obra de redenção. Crê no que diz a Bíblia. E aceita Jesus como Senhor. Muda de dono, porque o Senhor original é Satanás, por causa da queda em Adão. Agora eu quero um outro Senhor. Meu Senhor é Jesus Cristo. Abre o coração, o Espírito de Deus entra no espírito humano e o homem nasce de novo. E, Walker, hoje na terra nós temos de volta direito a comer da árvore da vida. Nós passamos então, depois disso, a receber o favor de Deus e o cuidado amoroso de Deus pelos seus. Aleluia. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos dá luz, obrigado pelo livro de Gênesis. De um lado lamentamos a escolha de Adão, de um lado lamentamos o processo de queda, mas em especial nos alegramos pela pregação do Evangelho. Senhor, hoje nós somos bem-aventurados porque cremos em Ti, aceitamos a Ti como nosso Senhor, ganhamos de presente a Ti como um amo, como um pastor, como o Salvador. Senhor, nós Te bendizemos. O Senhor deu liberdade de escolha ao homem, a Adão, lá no Jardim do Éden. O Senhor nos dá liberdade de escolha hoje, nos nossos dias na terra. Senhor, somos gratos por escolher a Ti como nosso Senhor. Toca no coração de todos os que estão ouvindo, que nós possamos andar os nossos dias na terra próximos de Ti, tendo comunhão contigo na viração do dia. Andar os dias na terra como quem anda no Jardim do Éden, independente de todas as coisas danosas que Satanás fez. Senhor, nós Te louvamos, temos a Tua palavra, temos o Teu Santo Espírito, somos gratos a Ti, temos o Teu cuidado amoroso a nosso favor. Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos, porque o Teu nome está acima de todo nome, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A Rádio Comunidade FM apresentou no programa Voz da Comunidade mais um estudo bíblico com Marco Antônio Siviero, empresário, evangelista, cristão. E eu quero aproveitar e dizer que esses estudos bíblicos estão à disposição na internet através do YouTube. Você pode acessar digitando no Google Marco Antônio Siviero Estudos Bíblicos, que você vai encontrar registrado lá esses estudos bíblicos, arquivado no YouTube. A todos vocês que estão conosco, bom dia, Deus abençoe a todos. Continue com o programa Voz da Comunidade até às 7 da manhã.